Pronto. Graças a Deus, louvado seja Jesus, para sempre seja louvado. Mais um domingo, mais uma semana e mais uma oportunidade de aprendermos com Jesus. Nesta catequese, somos convidados a partilhar não só com Jesus, a partilhar como Jesus. E este é um segredo espiritual de tamanha grandeza. Mas antes, pegando a Bíblia, nós vamos refletir a Santa Palavra, rezando e confiando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Venha, Santo Espírito, preencha o coração de todos agora que escutam esta palavra, para agrandarmos ainda mais o Pai do céu, com a obra tão bonita de seu Filho Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus hoje é do Evangelho de São João, o quarto Evangelho, o capítulo 6, dos versículos de 1 a 15. Aquela famosa história da multiplicação dos pães, mas que aqui em São João tem algo muito particular. Vamos olhar o texto, vamos pegar a Bíblia na mão e vamos aproveitar o momento. Assim diz a palavra. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, chamado de Tiberíades. Grande multidão seguia Jesus porque via os sinais que ele fazia em favor dos doentes. Jesus subiu a montanha e aí sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que ia ao seu encontro. Então disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem o dinheiro de 200 dias de trabalho daria para comprar pão e cada um receber um pouco. Um dos discípulos de Jesus, André, irmão de Simão Pedro, disse: aqui há um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus disse: digam para o povo se sentar. Havia muita grama nesse lugar e as pessoas se sentaram. Era cerca de 5.000 homens. Jesus tomou os pães, agradeceu e distribuiu aos que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os pequenos peixes e todos comeram o quanto queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães que sobraram dos que haviam comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus tinha feito, disseram: este realmente é um profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, percebeu que iam torná-lo para fazer dele um rei. Então, se retirou sozinho de novo para a montanha. Para nós, essas são palavras de vida e de salvação. Nós te glorificamos, Senhor. Crianças, eu poderia falar muito tempo desse Evangelho. Ele é todo simbólico, todo cheio de reflexões. 5 pães, 2 peixes, os pães serem de cevada, a grama e todo mundo sentado, Jesus na montanha, tem vários significados. Há, quem sabe, de instaurar no coração da gente alguma dúvida, e vocês já sabem, se tem dúvidas, devem mandar para as catequistas, e elas mandam para mim, e eu respondo. Agora, verdade seja dita, é importante perceber 2 coisas principais. A primeira, Jesus olhou para a multidão e distribuiu o pão para todos. Mesmo sendo pouquinho, ele multiplicou pelo milagre de algo chamado partilha. Ensinando para nós que, primeiro, é importante ajudar a quem necessita. Não podemos cruzar nosso braço. Caridade faz parte da atitude cristã. Mas, segundo, que devemos confiar em Deus. Mesmo sendo pouco ou tendo pouco, Deus pode muito. E se eu tenho Deus, aprendamos desde já, eu tenho tudo. Isso é algo que não podemos esquecer. Mas a segunda coisa é um elemento importante.
Jesus distribuiu tudo. Todo mundo comeu muito. De repente, não reconheceram o significado da partilha de Jesus. Vocês perceberam no final do Evangelho? Queriam fazer ele rei. O que é um rei? Rei é um homem eleito pela política. É um homem eleito pelos direitos do povo. É um homem eleito para fazer política com o povo. Jesus não foi chamado para isso. Ele também não chamou para isso. Até mais, me permitam dizer, não fomos nós que escolhemos Jesus. Antes é Ele que nos escolheu. Então, vocês perceberam o que aconteceu. 5 pães e 2 peixes, bem pouquinho. 5.000 pessoas comeram, ficaram satisfeitas e de nada adiantou. Posso fazer grandes coisas e não ter nada. O que o texto afirma no final do Evangelho? Jesus, percebendo que queriam fazer ele rei, apenas pelos seus interesses, porque ele multiplica pão, ele foi embora e voltou sozinho para a montanha. Veja só, tinha 5.000 pessoas. Ninguém foi capaz de seguir Jesus. Ele voltou sozinho. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes eu posso ter muito mesmo, mas não adianta. Se eu não sigo Jesus, eu não vou ter nada. Mesmo o pouco que eu tenho pode até se tornar miséria se eu não aprender a partilhar como Jesus ensina. E Jesus ensina a partilhar na caridade, fazendo bem, não por interesses particulares. Jesus não é um político que você elege porque ele arruma a sua rua ou resolve o problema de luz do seu poste. Não. Ele nos elegeu para que a gente seja a luz do mundo e a gente ajude como ele ajuda. Isso que é a verdade de Jesus. E se nós não aprendermos isso, não vamos aprender a partilhar com Jesus. Vocês também. Se não aprenderem desde já, a sua primeira comunhão pode ser a primeira e a única, porque não vai ter sentido. Prestem atenção, Jesus nos chama para a conversão e para a atitude certa. Uma historinha para ilustrar a coisa. Conheci um homem, não sei se era Lucas o nome dele, uma coisa assim. Ele reuniu com a família dele, a esposa e o filhinho. Mas o danado, coitado, de tanta preocupação que tinha, trabalhava muito, só tinha conta para pagar. Coitado da esposa. E mal esperavam eles, mal podia sobrar dinheiro para comprar uma sobremesa para comer depois da janta. Mas naquele dia ele conseguiu 3 maçãs. Que delícia! Levou as 3 maçãs, não estavam muito maduras, mas é verdade. Deu para a esposa e foi lá também dar para o filhinho, mostrando, dizendo: olha aqui, filhinho, olha o que o papai trouxe para você. Uma fruta bem gostosa para ele comer. E assim foi. Enquanto ele pegava a faca para descascar a fruta, o menino pegou as 2 maçãs e mordeu as 2. O pai olhou para aquilo, nem pensou 2 vezes. Percebendo o gesto, o menino deu um tapa nele. O menino assustou e chorou. Nem comeu a maçã. Foi embora para o quarto. E o pai ficou indignado com o gesto do filho. Mas é claro, quem não conhece esse Lucão aqui, é arrependido, sempre tentando consertar de novo, porque essa é a vida do cristão, ele tem que fazer isso. Ele voltou no quarto da criança, foi lá conversar, mas ainda também triste, foi falar para o filho e perguntar: filho, por que você fez um gesto egoísta daquele? Era uma para mim, outra para você. O filho respondeu: não, pai, você entendeu errado. As 2 maçãs não sabia, estavam meio verde. Eu experimentei das 2 para ver qual era mais doce e te entregar a melhor. E o pai, que julgou o filho, percebeu com um filho que tem muita coisa que ainda é preciso aprender, principalmente o que significa partilhar. Não se trata apenas de dar, se trata de partilhar e de participar da vida dos outros, como o filho participava da dele e ele nem percebia. Cabe a cada um de nós pensar então
o que fazer e nós sabemos o que fazer. Aprender a partilhar como Jesus. Isso é o mais importante. Guardem para vocês esse ensinamento e tenham consciência. Jesus não quer voltar sozinho para as alturas, Ele quer a gente. Então, portanto, vamos compartilhar com Ele. Vamos estar junto com Ele. É assim que deve ser. Que Deus abençoe vocês. Permaneçam na paz. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.